Tem uma frase do Abraham Lincoln que é muito conhecida. Ele diz: me dê 6 horas para derrubar uma árvore e eu passaria as primeiras 4 afiando o machado. Me dê 6 horas para derrubar uma árvore e eu vou passar as primeiras 4 afiando o machado. Como é que a gente faz quando a gente é novo? A gente pegou o machado, a gente já vai para cima da árvore. Alguém que já fez jiu-jitsu? Por incrível que pareça, eu fiz artes marciais também. A gente tem aqui um campeão do UFC entre nós. Alguém já fez jiu-jitsu? Ok. Alguém já fez judô? Eu fiz 8 anos de judô, acho que uns 2 anos de jiu-jitsu. E é engraçado porque quando a gente é novo, a gente quer imprimir força para poder trazer o cara para a guarda, para finalizar. E eu lembro, na época do judô, meu sensei, na época do jiu-jitsu, meu mestre, ele sempre deixava você gastar o máximo de energia possível para depois ele te finalizar. É muito frustrante, fala a verdade. Começa, você vai. E você arrasta, e você puxa, e você está imprimindo força. E ele só está vendo a tua estamina ir embora. E você vai, você está ofegante. Aí é basicamente assim, terminou? Então tá bom, agora eu começo. A gente, quando é imaturo, imprime muita força para viver coisas que não dependem de força. O que é maturidade? Maturidade é saber quais lutas vale a pena entrar. E maturidade é saber a hora certa de fazer a coisa certa. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as estações. Olha o que Abraham Lincoln está dizendo: irmão, se eu tiver que derrubar uma árvore, eu vou passar mais tempo me preparando do que de fato tentando derrubá-la. Pastor, o que isso tem a ver com a minha segunda-feira? Você precisa projetar ainda em 2021 aquilo que Deus deseja fazer. E quando você entender o que Deus quer fazer, você tem que gastar tempo preparando o ambiente para receber o que Deus quer fazer. Irmão, não é uma opção Deus fazer ou não quando você está no lugar certo. A questão não é se Ele vai fazer, a questão é quando Ele vai fazer. Pastor, quando Deus vai fazer? Quando eu estiver pronto para que Ele faça. A gente tem que aprender, irmão, a discernir para onde Deus está apontando, para viver o novo. Guarda isso. Você está comigo ainda? Amém. Eu ainda tenho 2 minutos e 50. Se vocês me derem mais alguns acréscimos, talvez eu tenha 6 ou 7 minutos para terminar essa mensagem. Alguém me dá 7 minutos para terminar essa mensagem? Vocês são incríveis. Obrigado, gente. Pastor, como é que eu faço para abrir espaço para o novo de Deus? Eu preciso entender para onde Deus está apontando. Irmão, pega essa chave. Deus não tem problema em nos dar tudo o que quisermos. Olha que louco isso. Eu sei que isso vai parecer até heresia para alguns, positivismo. Deus não tem problema em nos dar tudo o que quisermos, desde que isso aponte para tudo que Ele quer de nós. Então o segredo é aprender o que Deus quer antes de começar a fazer. Olha o que diz a palavra, João 15: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu li uma passagem em Provérbios essa semana que eu pirei. Provérbios 18:13 diz assim: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Eu lembrei de mim em alguns momentos de oração. Às vezes a gente responde antes de ouvir o que Deus está falando. A gente já chega num tempo com Deus para respondê-lo antes de ouvir o que Ele quer falar. Então pega essa chave, irmão. Eu vi isso do JB essa semana e eu achei demais. A fé não vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. André, o que significa isso? Significa que para abrir espaço para o novo de Deus, eu preciso aprender a saber para onde Deus está apontando. Porque tem muita gente que ouviu algo de Deus no passado, mas não está ouvindo algo de Deus no presente. E você pode estar correndo com muita expectativa, uma corrida que Deus falou que não é mais para você correr. Você pode estar construindo com muita expectativa algo que Deus falou que não é mais a estação de construir. É como se Noé, depois do dilúvio, continuasse construindo andares acima da arca. Deus está falando aí, não é mais tempo de construir arcas, é tempo de reconstruir a história. Imagina se Noé ouvisse a primeira vez de Deus, construa uma arca, mas Noé não ouvisse a segunda vez de Deus, reconstrua a história. Imagina, irmão, se Davi ouvisse a primeira vez de Deus, vai filho, eu sou contigo, ataque esse gigante, mas não ouvisse os próximos passos, ele seria alguém que caçaria gigantes a vida inteira. É extraordinário? É, mas se não é o que Deus tem para mim, não é o que eu quero para mim. Imagina, irmão, se Abraão, olha isso, pega essa chave, se Abraão
ouvisse de Deus, vai e sacrifica o teu filho. Mas não ouvisse de Deus, não precisa mais, eu vou poupá-lo. Cara, eu ouvi isso do JB e minha mente explodiu. Quantos Isaques estão sendo sacrificados porque pessoas não estão ouvindo a nova direção que Deus deu? A fé não vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir. É uma dependência constante, é estar ouvindo o que Deus está falando em cada estação, porque para cada tempo Deus está fazendo coisas novas. Essa palavra tem firmado a gente em 2021. Eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Vocês não percebem? Irmão, para Deus chegar ao ponto de falar, vocês não percebem, significa, obrigado Valtinho, significa que Deus já estava se movendo numa nova estação, num novo tempo, numa nova dinâmica, talvez num novo ritmo, quem sabe para um outro lugar, e as pessoas ainda estavam tentando entender o que Deus estava fazendo, quando Ele não estava mais ali. Irmão, é a mesma coisa que fortificarmos as nossas tendas, e pararmos de olhar para a nuvem. Um belo dia, a gente acorda e percebe que a nuvem já foi faz tempo, mas a gente não sai mais do lugar. O que eu quero liberar para você é que para abrir espaço para o novo de Deus, eu preciso aprender a discernir tempos e estações. Eu preciso entender que estar conectado com Ele é um pré-requisito básico para viver o novo em todo o tempo. Irmão, existem coisas novas que Deus está fazendo em todo o tempo. Tem alguém que crê nisso? Diga, eu creio. Tem gente que ouviu e parou de ouvir. E talvez você está com a última palavra que Deus te deu, mas Deus tem palavras novas para você. Deus tem palavras novas. Irmão, não é como um copo que a gente retém aquilo que já recebeu, como se aquilo um dia fosse acabar. É como uma fonte de águas vivas que não para de liberar. Existe um fluir de Deus que está em você. Ele só precisa ser ativado. Ele só precisa ser ativado para você transbordar. Você está comigo? Diga amém.